Sermão do Monte, capítulo 14, parte 5, o sal da terra. A mesma coisa se deu no caso da reforma liderada pelos puritanos da Inglaterra. Não me refiro a atos parlamentares que porventura os puritanos tivessem realizado, e sim a sua maneira geral de viver como crentes que eram. Os mais competentes historiadores pronunciam-se uníssonos e dizem que, sem a menor sombra de dúvida, o que impediu a Inglaterra de atravessar um período de revoluções como aquele experimentado pela França no fim do século XVIII não foi outra coisa senão o reavivamento evangélico. E isso não resultou de qualquer coisa que tivesse sido feita diretamente, mas porque uma multidão de pessoas tornaram-se crentes, começaram a viver vidas melhores e foram dotadas dessa visão superior das coisas. E assim foi afetada toda a situação política e os grandes atos parlamentares aprovados no século passado foi devido quase exclusivamente ao fato que havia tão elevado número de crentes individuais na Inglaterra. Finalmente, o atual estado da sociedade e do mundo não é uma perfeita comprovação desse princípio? Penso que podemos dizer sem medo de errar que durante os últimos 50 anos a Igreja Cristã tem dedicado maior atenção direta às questões políticas e sociais do que em todos os 100 anos anteriores. Tem havido toda aquela conversa a respeito das aplicações sociais do cristianismo. Tem sido feitos pronunciamentos e têm sido tomadas resoluções com sugestões aos governos de vários países por parte de assembleias gerais de diversas denominações. Todos nós nos temos mostrado tão tremendamente interessados pela aplicação prática. Porém, qual tem sido o resultado disso tudo? Ninguém pode duvidar daquilo que aqui dizemos. O resultado disso tudo tem sido que estamos vivendo uma sociedade muito mais imoral do que há 50 anos. Pois atualmente os vícios, a iniquidade e a transgressão às leis são excessivos. Porventura não ficou claro, até hoje, que ninguém pode obter os resultados almejados, exceto em consonância com as normas bíblicas? Embora tentemos produzir esses resultados, atuando diretamente na aplicação desses princípios, acabamos descobrindo sempre que não podemos realizar o feito. A principal dificuldade é que há um número por demais reduzido de pessoas verdadeiramente convertidas e que aquelas que são crentes não exibem as qualidades que são simbolizadas pelo sal como intensidade suficiente. Não quer dizer com isso que deveríamos ser agressivos, mas estou pensando em crentes num sentido mais verdadeiro. Por semelhante modo, precisamos admitir que não nos tem acontecido que, ao entrarmos em um recinto, outras pessoas imediatamente passem a controlar a sua linguagem e conversação em geral, somente pelo fato de havermos chegado ali. É nesse particular que estamos falhando mais lamentavelmente. O indivíduo verdadeiramente santificado irradia certa influência pessoal. Essa influência permeia e penetra em qualquer grupo de pessoas entre as quais tal pessoa porventura esteja. Mas a dificuldade é que o nosso sal tem perdido seu sabor, em grande número de instâncias. E não mais estamos influenciando e controlando nossos semelhantes incrédulos por sermos santos, conforme deveríamos estar fazendo. Embora a Igreja continue a fazer pronunciamentos solenes a respeito da guerra e da política, bem como
a respeito de outros grandes temas, o indivíduo comum não se sente afetado por tais declarações. Não obstante, quando um homem trabalha como simples operário, mas é um crente autêntico, cuja vida tenha sido salva e ele esteja sendo transformado pelo Espírito Santo, então tal homem afeta todas as pessoas ao seu redor. É dessa maneira que podemos agir como sal da terra, em uma época como a nossa. Não se trata de algo a ser realizado pela igreja cristã em geral, mas é algo a ser feito pelo crente individual. Deve-se pensar aqui no princípio da infiltração celular. Pequena quantidade de sal pode afetar uma volumosa massa, por causa da sua qualidade essencial. De algum modo, o sal acaba por permear tudo. Ao que me parece, essa é a grande convocação que nos está sendo lançada nesses nossos dias. Contemplemos a vida, contemplemos a sociedade desse mundo. Não está tudo, obviamente, estragado? Contemplemos a decadência que se vai estabelecendo entre todas as classes. Contemplemos essa horrível onda de separação e divórcios, essa falta de seriedade a respeito das questões mais santas da vida, esse incremento do alcoolismo e dos assaltos armados. Aí estão os nossos mais graves problemas e é evidente que os homens não têm podido encontrar solução para os mesmos através de atos parlamentares. Artigos de jornal em nada parecem afetar esses problemas. De fato, coisa alguma é capaz de atingi-los, salvo a presença de um número crescente de crentes individuais, os quais possam controlar a putrefação, a poluição, a podridão, a maldade e os vícios. Cada um de nós, em seu próprio círculo de atividades, precisa controlar assim esse processo de decadência, e a massa inteira poderá ser assim preservada. Que Deus nos proporcione graça para nos examinarmos a nós mesmos, à luz dessa simples proposição. A grande esperança da sociedade atual consiste em um número cada vez maior de crentes individuais. Que a Igreja de Deus concentre os seus esforços nesse particular, não desperdiçando tempo e energias em questões que estejam fora de sua área. Que o crente individual certifique-se de que possui essa qualidade essencial representada pelo sal, e que, por causa daquilo que o crente é, sirva ele de repressor, de controle, de antisséptico que atue sobre a sociedade, preservando-a de uma imundícia inundante, que talvez equivalha ao retorno à Idade Média, à Era das Trevas. Antes do revivamento metodista, a vida na cidade de Londres, conforme se depreende das obras escritas naquela época, e desde então era quase inconcebível. Com o seu alcoolismo, os seus vícios e as suas imoralidades. Porventura, não corremos o perigo de retornar àquelas péssimas condições sociais? Nossa geração inteira não está decaindo visivelmente em sua moral? Somente você, eu e outras pessoas como nós, pessoas crentes, é que podemos impedir tal estado de coisas. Que Deus nos propicie graça para cumprirmos o nosso papel. Que o Senhor desperte em nós o dom que nos deu, tornando-nos pessoas tais que, verdadeiramente, sejamos semelhantes ao próprio Filho de Deus, influenciando a todos quantos entrarem em contato conosco.